até antes de começar a falar sobre o tema de hoje, que é o flare-up, que é dor, é que eu não tenho conflito de interesses com nenhuma empresa, nenhuma marca comercial, e é exatamente por conta disso que eu vou ficar muito bem à vontade se eu precisar citar alguma marca comercial a qualquer momento. Perfeito? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de flare-up, nós vamos falar basicamente de dor. E o que eu gostaria que acontecesse no final dessa nossa conversa é que todo mundo que está com a gente hoje fosse dormir sabendo o que é flare-up, por que essa dor pós-operatória acontece e, principalmente, o que fazer para evitar que o paciente tenha essa dor. O paciente procura a gente para não ter dor, pessoal. Uma das situações mais chatas que pode acontecer com a gente é o paciente chegar em casa e acabar sentindo mais dor até do que ele estava antes da nossa intervenção. Então o paciente leva em conta assim a dor, quando ele avalia nosso trabalho, acredite em mim, tá? Dor é a ausência de dor fideliza os nossos pacientes. Então vamos lá, pessoal, o que é flare-up? A melhor definição que eu encontrei foi essa aqui de Torabinejad e Walton, de 1991. Aparecimento de uma dor severa, acompanhada ou não de um edema, que ocorre entre as sessões de tratamento endodôntico ou logo após a obturação do canal. Portanto, flare-up, pessoal, clinicamente falando, é aquela dor aguda que o paciente sente quando ele já foi embora do consultório, assim que a anestesia começa a passar. Isso pode ocorrer tanto em tratamentos com sessão única, quanto em tratamentos com mais de uma sessão. Então, o primeiro dado importante aqui, a literatura mostra pra gente que não tem diferença na ocorrência de flare-up, você fazendo o tratamento de canal em uma sessão ou fazendo em 2, 3 sessões. Então, não é o número de sessões que vai fazer o paciente ter uma maior ou menor chance de ter o flare-up. E nesse tipo de aula, pessoal, eu tenho o costume de ir fazendo algumas anotações para que a gente possa ir consultando e revisando durante toda a aula. Então, Samuel, eu vou tentar uma coisa aqui diferente, tá? Eu tentei fazer como se fosse uma lousa virtual. Vamos ver se isso daqui funciona bem, tomara que sim. Deixa eu colocar a data de hoje aqui no cantinho, tá? E o nosso assunto principal, que é o flare-up. Pessoal, como a gente falou no comecinho lá do nosso bate-papo, é impossível falar sobre flare-up sem entrar pelo menos um pouco na parte biológica da coisa. Como eu sei que a biologia normalmente dá sono na maioria, eu prometo para vocês, eu vou reiterar isso aqui. Eu vou tentar encaixar essa biologia o máximo possível com a parte clínica, para quando a gente for atender o nosso paciente amanhã, a gente já ter essa visão biológica. Eu bato muito nessa tecla. A gente tem que ter a visão biológica do tratamento, para a gente conseguir aplicar tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Senão não tem o menor sentido eu estar aqui, não tem o menor sentido você estar aí, se nada do que eu falar vocês conseguirem aplicar no seu paciente, não tem sentido o que a gente está fazendo aqui junto hoje. Então a primeira coisa que a gente tem que entender muito bem, quando a gente fala sobre flare-up na endodontia, é saber a diferença e a definição do que é inflamação e do que é infecção. Por exemplo, quando a gente se depara com esse tipo de radiografia aqui, pessoal, o que é que a gente imagina que está acontecendo aqui nessa situação? Será que eu tenho uma infecção nesse meu paciente? Será que eu tenho um processo aqui de inflamação? Será que eu tenho as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo? Então, vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Pessoal, quase 100% dos colegas que se deparam com uma radiografia nessa situação, eles vão responder para mim, Guilherme, aí tem uma infecção. E infecção, pessoal, não é uma resposta errada. Eu posso até considerar essa resposta como sendo incompleta. A gente vai entender hoje o porquê que ela é incompleta, tá? Mas não é uma resposta errada. Realmente essa imagem me sugere a presença de um processo infeccioso aqui nessa radiografia. Mas é agora que vem a confusão. Normalmente eu pergunto, perfeito, tem uma infecção aqui nesse caso clínico. Mas onde você está vendo essa infecção aqui? Uma grande parte dos colegas, eles vão me apontar essa região aqui, ó. E aí, para complicar mais um pouquinho,
eu ainda faço uma outra pergunta. O que tem nessa lesão? O que você está vendo aí nessa lesão? A grande maioria também vai me responder isso aqui, pessoal. Ó, Guilherme, eu estou vendo bactéria aí nessa lesão. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui para as anotações. A primeira coisa que a gente tem que fazer para entender o que é inflamação e o que é infecção é entender como que acontece a infecção pulpar. Então, deixa eu anotar aqui, ó, caminho da infecção pulpar, para a gente conseguir fazer a leitura correta daquela radiografia que eu mostrei para vocês. Se a gente entender como forma essa lesão e o porquê que essa lesão está sendo formada, a gente nunca mais vai confundir o que é infecção e o que é inflamação. Então vamos lá, vamos entender como é que é o processo da informação da lesão, pessoal. Nessa imagem aqui, a gente observa o corte de um dente, todas as estruturas aqui em condições de normalidade. Nós temos aqui o esmalte, cavidade pulpar com a polpa radicular dentro, a dentina radicular, o cemento, o ligamento periodontal, osso alveolar, periósteo e a mucosa. Na polpa radicular, isso daqui é importante lembrar, pessoal. Nessa polpa radicular a gente vai ter uma microcirculação local. Ou seja, os capilares entregam sangue para os tecidos e os vasos sanguíneos e linfáticos se encarregam de levar esse sangue embora. Se eu der um clique aqui, pessoal, deixa eu avançar um pouquinho mais aqui, eu vou ter o aparecimento de uma cárie dental. Nessa fase, pessoal, o que eu vejo biologicamente nessa região aqui? Deixa eu ver se eu puxo o mouse aqui. Aqui, ó. O que eu vejo biologicamente nessa região? Nessa lesão de cárie, eu tenho bactérias organizadas em biofilme. Vamos lembrar que o biofilme, as bactérias elas estão todas unidas, todas aderidas nessa superfície e estão protegidas por uma matriz extracelular. E vai ocorrendo a desmineralização dessa superfície, levando à formação da cárie. Então, pessoal, nesse local aqui da cárie, nós vamos ter uma infecção. Então, infecção, pessoal, agora é importante também, infecção é a penetração e a proliferação de bactérias dentro de um tecido. Nesse ponto aqui da cárie, então, a gente vai ter uma infecção. Agora, pessoal, presta atenção aqui na polpa. Olha esse ponto aqui mais avermelhadinho aqui da polpa, ó. Puxar o mouse, aqui, ó. Olha esse ponto aqui mais avermelhado. O que está acontecendo exatamente aí? Vamos voltar aqui no local da cárie, onde a gente tem a nossa infecção. E vamos lembrar que na cárie a gente tem o biofilme. E eu vou repetir, o biofilme está aderido no tecido dentinário. E nós sabemos que o tecido dentinário, a gente tem a presença de túbulos dentinários, e é através desses túbulos que as toxinas eliminadas pelas bactérias que estão aqui no biofilme conseguem, via tubular, chegar até a polpa radicular. E é exatamente essa agressão que vai causar a inflamação desse tecido pulpar, pessoal. Então, nessa imagem mais avermelhada que vocês estão vendo, aqui na região da câmara pulpar, inflamação. A inflamação ela é a resposta de um tecido conjuntivo frente a uma agressão. E essa agressão ela pode ser de origem química, física e, nesse caso aqui, bacteriana. Como eu já falei para vocês, a polpa é um tecido vascularizado. Então nós temos essa microcirculação local. Em condições normais, nós temos vasos sanguíneos que levam o sangue até esse local e vasos sanguíneos e linfáticos que levam o sangue embora. Só que nessa situação, frente a essa agressão que está chegando através dos túbulos dentinários, esse tecido pulpar vai responder com uma vasodilatação local e aumento da permeabilidade. A quantidade de sangue que sai dos vasos nessa região, ela vai aumentar bastante, pessoal, na tentativa de levar uma quantidade maior de células de defesa para essa região aqui. E a quantidade de sangue nessa região mais avermelhada é muito maior que a quantidade de sangue que está sendo levada embora. Isso, pessoal, claro que de uma forma bem simplificada, tá? Os detalhes, eu já falei, não interessa muito aqui hoje pra gente, é o processo de inflamação pulpar. Nós vamos ter um acúmulo de líquido aqui nessa região.
essa região mais avermelhada aqui. E é esse acúmulo de líquido que vai exercer pressão nas fibras nervosas, que vai levar à dor do paciente. Por isso que o paciente sente dor, mesmo sem a bactéria ter ainda chegado no tecido pulpar. Deixa eu dar mais um clique aqui, pessoal. Aqui. Quando essa agressão ela é muito severa, essa pressão aqui nessa região, ela vai comprimir ainda mais esses vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, que teriam a função de drenar esse excesso de líquido. A drenagem do sangue vai ficar comprometida e, como consequência, essas toxinas que estão chegando aqui nessa região não vão conseguir ser eliminadas. E isso vai levar à morte de algumas células do tecido pulpar nessa região. Isso é o início da necrose pulpar. E é exatamente nessa área de necrose aqui, ó, nessa área de necrose, que nós vamos ter a invasão bacteriana, vindo ali do meu biofilme, ali da lesão cariosa. Se eu der mais um clique aqui, pessoal, olha lá. Reparem nessa imagem aqui, pessoal, a gente vai ter 4 situações aqui. Nós vamos ter bactérias nessa área aqui, a gente tem a infecção, as bactérias já invadiram, estão se multiplicando aqui nessa região. Essa outra área aqui, ó, a gente vai ter necrose tecidual. Nessa área aqui mais avermelhada, a gente já viu por que isso acontece, é a nossa zona de inflamação. E repare aqui nessa outra área aqui da polpa, pessoal, tecido pulpar em condições normais. É importante reparar aqui nessa imagem que a região do periápice, nesse ponto aqui do processo, ela está em condições de normalidade. A gente não tem alteração na região do periápice nesse tipo de situação. Se eu der mais um clique ainda, pessoal, olha lá. Esse biofilme bacteriano já colonizou aquela antiga área necrosada que a gente tinha e já provocou a necrose de uma outra área mais para o sentido apical, onde essas bactérias depois vão também se colonizar e assim por diante até a necrose e infecção completa do tecido pulpar. É por isso que a gente fala, pessoal, que a necrose pulpar e a infecção pulpar, ela se dá por compartimentos, ela é compartimental. De pouquinho em pouquinho, o biofilme bacteriano vai tomando conta de toda a cavidade pulpar. Eu vou dar mais um clique aqui, vamos avançar um pouquinho mais. Ó, outra área colonizada aqui por micro-organismos. A infecção ela já está tomando conta do nosso tecido pulpar. E a polpa, e outra área aqui da polpa já está necrosada também. E outra área inflamada aqui mais perto da região do periápice. Tecido aqui da região periapical, ele continua ainda em condições de normalidade, pessoal. Só que muita atenção agora ali no terço apical da região do periápice. Eu vou dar mais um clique aqui, ó. Olha lá. Mesmo sem as bactérias ainda não infectarem totalmente o tecido pulpar, olha só como nós já temos uma irritação ali nos tecidos do periápice. Vocês lembram lá no início, quando a cárie ainda estava localizada só na dentina e provocava uma inflamação na polpa, mesmo ainda sem uma infecção direta no nosso tecido pulpar, o raciocínio aqui é o mesmo. Todos aqueles eventos, vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, aumento de pressão interna, eles vão começar a acontecer aqui também na região periapical. E quando eu dou mais um clique aqui, ó, agora sim eu tenho a minha polpa radicular totalmente necrosada e infectada. E eu tenho um processo de inflamação aqui na região do periápice. Nesse ponto aqui, pessoal, o que é interessante a gente observar é que a infecção está presente dentro dos canais radiculares, enquanto o processo inflamatório, aqui nos tecidos periapicais, tentam conter o avanço da infecção para impedir a disseminação. Então, nessa situação, a célula de defesa não consegue ter ação direta sobre as bactérias que estão dentro dos canais, vamos lembrar isso, pessoal. Já não temos mais a microcirculação aqui dentro do canal, mas, por outro lado, as bactérias que, por acaso, conseguem atingir o periápice via forame apical, elas são imediatamente eliminadas pelas células de defesa. Dessa maneira, a gente vai ter a formação de pus. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Olha lá. E esse excesso de pus pode levar a um edema.
o edema já formado. E eventualmente a gente pode ter também a formação de uma fístula aqui, pessoal. Então isso é o que a gente chama de caminho da infecção pulpar. Se a gente agora voltar para a radiografia que eu mostrei para vocês lá no comecinho da aula, a gente já vai ter condições de afirmar que nós temos uma infecção, e normalmente essa infecção ela está aqui dentro do canal radicular, e a gente também vai ter um processo de inflamação, que está aqui, ó, na região dos tecidos periapicais. E é exatamente por isso que a gente trata o canal, pessoal. Para conseguir dar condições do organismo promover a reparação, que é o objetivo final de todo o processo inflamatório. Então a inflamação é um caminho para a cura. Sem processo inflamatório, a gente não vai ter a reparação dos tecidos. Então, vamos voltar aqui para as anotações mais uma vez. Eu vou colocar a definição de inflamação aqui no canto, tá? Inflamação não é uma doença, mas uma resposta defensiva, benéfica ao hospedeiro. A inflamação é boa, pessoal, e que tem como propósito restaurar as partes das suas funções normais. Ou seja, inflamação não é doença. Inflamação é uma resposta frente a uma agressão com o objetivo de reparação. E é uma resposta benéfica, que tem o objetivo, primeiro, de combater essa agressão e, segundo, de reparar o tecido agredido. Eu vou deixar escrito até aqui em cima para a gente não esquecer: inflamação, defesa, reparação. Vamos deixar isso aqui anotado. Agora que a gente já sabe como que a infecção pulpar acontece, o que significa aquela imagem de lesão lá no periápice, ou seja, a gente já viu onde tem infecção e onde está a inflamação, a gente já pode começar a conversar um pouquinho sobre inflamação aguda e inflamação crônica. Vou até anotar aqui, pronto, isso daqui é importante. Voltando aqui para o raio-x, pessoal, para a nossa radiografia, quando eu tenho essa situação aqui, onde a infecção a gente já viu que está dentro dos canais radiculares, e essa imagem aqui representa a resposta do organismo para não deixar essa infecção se espalhar, é muito importante lembrar que as bactérias aqui dentro dos canais, elas estão sempre organizadas em biofilmes. E quando a gente fala em formação de biofilme, pessoal, significa que inicialmente essas bactérias, eu vou falar aqui bactérias porque a gente sabe que a maioria dos micro-organismos presentes nas infecções endodônticas são bactérias, né? Essas bactérias inicialmente elas vão se aderir à superfície dos canais radiculares e vão começar a se agruparem, como mostra aqui na imagem. Depois que elas se agrupam e começam a se multiplicar, é formada uma matriz extracelular, que vai ter a função de proteger essas bactérias. As bactérias então ficam lá dentro, envolvidas por essa matriz. Fazendo uma comparação, fazendo uma analogia, pessoal, é exatamente um tártaro que é formado, só que lá dentro do nosso canal radicular. O biofilme endodôntico ele é polimicrobiano, ou seja, diversos tipos de bactérias, fungos, vírus, protozoários, eles podem estar presentes nesse biofilme. Então, a incorporação de diversos micro-organismos na formação desse biofilme. E depois do biofilme já formado, alguns micro-organismos eles podem se desprender desse biofilme, se aderirem em outras regiões do canal e dar origem a todo o processo novamente. Então, de uma forma bem simples, bem resumida, pessoal, esse é o ciclo da formação e o desenvolvimento do biofilme dentro dos canais radiculares. Isso é importante a gente saber, porque quando a gente fala em infecção endodôntica, as bactérias, em sua maioria, estão organizadas exatamente em biofilmes lá dentro do canal. E por que é importante saber disso quando a gente fala em flare-up? Então, finalmente, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre flare-up. Quando as bactérias estão organizadas em biofilme, elas diminuem bastante a sua virulência. O que quer dizer isso? Elas vão deixar de ser tão agressivas como elas eram na forma planctônica, na forma livre, e elas vão se concentrar em exercer as funções com o objetivo de quase que exclusivamente manter a organização desse biofilme.
Então as bactérias lá dentro do biofilme, elas vão ter a função de captação de nutrientes, metabolização, eliminação de produtos desse metabolismo, e esse biofilme e os produtos desse metabolismo dentro dos canais radiculares, eles funcionam muito mais como um irritante, pessoal, os tecidos periapicais, do que como um agressor propriamente dito. Por isso que a gente tem essa resposta crônica dos tecidos periapicais, a resposta crônica do nosso organismo. Então, nessa situação aqui, com a infecção localizada dentro dos canais, as células de defesa do nosso organismo lá nos tecidos periapicais, na inflamação crônica, elas já identificaram o tipo de micro-organismo que está produzindo essa irritação crônica. E o sistema imunológico produz células de defesa específicas para esses antígenos, para essas irritações. Por isso que normalmente a inflamação crônica ela é indolor. O sistema imunológico está tentando manter esse equilíbrio na região periapical frente a essa irritação de baixa intensidade, mas de longa duração. Mas a partir do momento que essas bactérias se desprendem do biofilme, ou se durante a nossa instrumentação, sem querer, a gente leva essa contaminação lá para a região do periápice, a gente vai acabar com esse equilíbrio que existe na inflamação crônica. Isso acontece porque a partir do momento que as bactérias se desprendem do biofilme e voltam ao estágio planctônico, ou seja, elas ficam na forma livre, elas não estão mais fazendo parte daquele biofilme, elas vão readquirir toda aquela virulência que elas tinham antes de irem para o biofilme e elas voltam a ficar bem agressivas. E é essa agressão nova lá nos tecidos periapicais que vai levar a uma resposta intensa, uma resposta aguda, uma resposta dolorosa, pessoal. E vai ocorrer a mesma série de eventos que ocorreu lá no comecinho da inflamação. Vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo aqui na região periapical, formação de pus, e é a pressão desse líquido que vai causar a dor do paciente. Se a gente voltar agora aqui para as nossas anotações, então a principal causa do flare-up, sem dúvida nenhuma, é a contaminação, é a extrusão de antígenos que nós levamos lá para a região periapical, através da nossa instrumentação. Então, se durante o preparo do canal nós levarmos a contaminação, levarmos bactérias, levarmos debris contaminados lá para o periápice, fatalmente a gente vai ter uma resposta aguda e o paciente vai sentir dor. Eu vou deixar registrado aqui também as observações que a gente fez entre bactérias na forma planctônica e bactérias no biofilme, porque também tem influência se nós vamos ter um abscesso agudo ou abscesso crônico. Então, na grande maioria das vezes, biofilme, bactéria no biofilme, ela está relacionada a uma resposta crônica do organismo. Bactérias planctônicas, bactérias fora do biofilme, bactérias livres, ela está relacionada com o abscesso agudo. E é exatamente por isso, para tentar evitar levar essa contaminação lá para a região do periápice, que a gente, durante o tratamento de canal, a gente sempre procura fazer a descontaminação, no sentido coroa-ápice. Daí o termo crown down. Eu vou até anotar aqui, crown down. Ou seja, sempre a gente tem que procurar fazer a nossa instrumentação descontaminando primeiramente o terço cervical, depois o terço médio, para só depois então acessar o terço apical. E isso, pessoal, independe se eu vou usar instrumentação manual, se eu vou usar sistemas rotatórios, reciprocantes, sequência de limas, lima única, tanto faz. Independente da escolha que vocês façam, a dinâmica da instrumentação ela deve ser realizada de modo que nós tentemos fazer essa descontaminação terço a terço da raiz, sempre no sentido coroa-ápice. Pessoal, muita atenção no que eu vou falar agora. Talvez o ponto alto aqui da aula seja esse, na minha opinião. Tudo que a gente conversou até agora tinha um único objetivo de chegar até isso: fístula anatômica. A manobra de fístula anatômica,
ou transpasse do forame apical é uma manobra realizada sempre após a instrumentação e a limpeza do canal, ou seja, o canal já tem que estar limpo, tem que estar instrumentado, tem que estar bem irrigado. A gente vai pegar uma lima manual bem fina, uma 10, por exemplo, manual, pré-curvar a ponta dela, e a gente vai colocar essa lima dentro do conduto e ultrapassar o forame de 2 a 3 milímetros. A gente vai pôr essa lima lá fora, no meio da lesão. E com essa lima lá fora, no interior dessa lesão, nós vamos girar essa lima, a gente vai girar justamente para desorganizar todo esse tecido e para estimular o sangramento. A manobra de fístula anatômica, como eu já falei, é uma manobra que a gente vai fazer com o canal limpo. Isso eu vou repetir porque é bem importante, tá, pessoal? Se a gente não instrumentar o canal, se a gente não fizer essa limpeza manual, limpeza com nossos instrumentos do canal, e for direto para a fístula anatômica, a probabilidade da gente levar mais contaminação lá para a região do periápice aumenta. Lembra que eu falei da limpeza no sentido caudal, sentido coroa-ápice. Então o canal ele tem que estar limpo para a gente executar essa manobra. É sempre no final do tratamento, quase antes da obturação. Quando a gente faz esse tipo de manobra e a gente estimula o sangramento, além de desorganizar esse tecido que envolve a lesão periapical, esse sangramento que acontece via forame apical, ele vai tentar eliminar via forame os debris contaminados, que sem querer a gente possa ter levado lá para o periápice durante a instrumentação, vai tentar eliminar produtos bacterianos, mediadores químicos da inflamação, esses mediadores que também sensibilizam os receptores da dor, ou seja, dá mais dor no paciente. O que a gente faz aqui, a gente procura lavar essa região periapical com sangue, para tentar baixar ao máximo a densidade de contaminação lá na região periapical. Dessa forma, as células do sistema de defesa do paciente vão ter condições de completar a limpeza dessa região, que agora vai estar com uma densidade de contaminação bem mais baixa. Se a gente parar para pensar, essa manobra é exatamente o que a gente faz quando a gente realiza a drenagem de abscesso via mucosa. Só que nós vamos fazer agora via forame, pessoal. Por isso que eu gosto de chamar esse transpasse de manobra de fístula anatômica. A gente vai usar exatamente a anatomia do dente a nosso favor. A gente vai criar uma fístula dentro do nosso canal. Quando a gente drena um abscesso via mucosa, quando a gente faz a fístula artificial, nós fazemos aquele furinho na mucosa, no periósteo, e na fístula anatômica o furo já está lá, é o forame, não tem diferença nenhuma. E para completar essa manobra, sempre que possível, eu gosto de criar a fístula artificial via mucosa. Depois, na hora das perguntas, eu posso até explicar detalhadamente como é que faz a fístula artificial, mas enfim, fístula anatômica, mas fístula artificial quase sempre me resulta num pós-operatório absolutamente sem dor. Voltar aqui para as anotações. Então o segredo para a gente não ter dor pós-operatório, o segredo para nunca mais a gente ter flare-up na nossa cadeira, drenagem, pessoal. Drenar via canal, drenar via forame com a nossa fístula anatômica, drenar via mucosa com a fístula artificial. Isso vale para flare-up e vale da mesma forma quando o paciente chega no consultório com abscesso agudo. Então, drenem, pessoal. Independente se você vai fazer o canal em 1, 2, 3 sessões, drenem o abscesso. É a drenagem que vai aliviar a dor do paciente. Poxa, Guilherme, mas eu faço sempre a minha instrumentação no sentido coroa-ápice, eu faço a fístula anatômica, faço também fístula artificial. Realmente o índice de flare-up caiu bastante, mas de vez em quando ainda tem um ou outro paciente que mesmo assim teve aquele desconforto depois do tratamento. Então veja bem, com essa manobra aqui de fístula anatômica, pessoal, e de fístula artificial, eu saio de um quadro que antes o paciente tinha flare-up e agora eu estou numa situação que um ou outro paciente ainda liga falando que está sentindo aquela dorzinha leve.
Então vamos entender essa dorzinha leve, que às vezes ainda faz alguns pacientes ligarem pra gente. Eu estava até comentando aqui no comecinho da aula, quando o paciente liga pra gente e pergunta se é normal, que eu acho que é a pergunta que o dentista mais teme em ouvir, né? Então, se o paciente ligou e perguntou, doutor, é normal? Cuidado. Cuidado na forma que vocês vão conduzir essa resposta aqui para o paciente. Se o paciente, mesmo com uma dorzinha leve, um desconforto leve, se ele se deu ao trabalho de pegar o telefone e ligar para te perguntar se é normal, o que ele quer, na verdade, ele não quer saber se é normal. O objetivo dele, claro que involuntário isso, ele meio que está testando o profissional. Ele quer saber se o dentista está no controle do que está acontecendo com ele. E nessa hora, se a gente titubear, se a gente não passar a segurança para o paciente, aí ele vai ficar com o pé atrás. O paciente ele não liga tanto assim como a gente acha se ele tiver uma dorzinha leve, um desconforto. Mas se ele perceber que esse desconforto pegou o dentista de surpresa, aí ele vai começar a dar importância. Então é importante a gente saber que durante o tratamento de canal, a gente está traumatizando os tecidos periapicais, a gente está traumatizando os tecidos periodontais. Mesmo que o tratamento realizado da melhor maneira possível, seguindo passo a passo o protocolo, a gente vai causar um trauma nesse paciente, mesmo que um trauma leve. Então o normal é sim o paciente sentir talvez esse desconforto leve. Eu estou falando de um desconforto leve, hein, pessoal? Para vocês terem uma ideia, de cada 100 pacientes que fazem o tratamento de canal, independente se é polpa viva, polpa morta, em média, mais ou menos 60% desses pacientes, eles vão apresentar pelo menos um desconforto leve no pós-operatório. Então 60% dos pacientes apresenta aquela dorzinha leve na hora que a anestesia começa a passar. Eu, Guilherme, para mim é um número alto. Eu acho esse número que não condiz com a situação que eu quero ter no meu consultório. Eu faço o tratamento de canal e mais da metade dos meus pacientes ele vai ter um leve desconforto por conta desse tratamento de canal que eu fiz. Isso me incomoda um pouquinho ainda. Flare-up, dificilmente eu tenho hoje em dia no consultório. A gente já conversou como é que a gente faz para evitar esse flare-up. Mas eu realmente não gosto do paciente me ligando e perguntando, é normal? A gente tem o hábito aqui no consultório de sempre acompanhar, o WhatsApp ficou muito fácil isso, acompanhar o pós-operatório do paciente. Então a gente consegue avaliar se o paciente teve dor, se não teve dor, se foi um desconforto. Então a gente acompanha sempre esse paciente. E esse número de 60% aqui me incomoda um pouquinho. Se eu recorrer na literatura, pessoal, eu tenho duas maneiras de tentar evitar esse desconforto no meu pós-operatório. Eu tenho a analgesia preemptiva, que é o medicamento que eu vou dar para o meu paciente antes de eu realizar o procedimento, ali na sala de espera. E eu tenho a analgesia preventiva, que é aquele medicamento que eu dou para o meu paciente logo após o tratamento de canal, na cadeira, com ele ainda anestesiado. Ele não está sentindo dor ainda. E o que é que a literatura mostra pra gente? Dessas duas maneiras que eu tenho de tentar evitar esse desconforto do paciente, a melhor forma de conduta é se eu der esse medicamento antes de realizar o procedimento, lá na sala de espera. A literatura mostra pra gente. Nesse ponto aqui do raciocínio, pessoal, eu ainda não sei qual medicamento que eu vou usar, mas eu sei que se eu der antes do procedimento, eu vou ter uma chance menor desse paciente ter uma dor pós-operatória. Ainda consultando a literatura, pessoal, a dexametasona, que é um anti-inflamatório esteroidal, um corticosteroide, ela tem a capacidade de controlar a resposta inflamatória antes mesmo do início. Impedindo a formação do ácido araquidônico
E é exatamente na síntese desse ácido araquidônico que se inicia o processo inflamatório. Então, meus amigos, dessa forma, apesar de eu não impedir o aparecimento da inflamação, eu não quero impedir que a inflamação apareça. Lembra que a inflamação é nossa amiga, é ela que vai levar à reparação tecidual. Eu vou deixar essa inflamação bem moderada, de modo que os sintomas para o meu paciente sejam bem leves ou até mesmo inexistentes. E quando eu pego aquele grupo de 100 pacientes, onde em média 60% deles vai ter um desconforto pós-operatório, eu dou essa dexametasona 4 mg, o Decadron eu costumo usar, 1 hora antes do procedimento, lá na sala de espera, o resultado que eu vou ter é esse. Perceba então aqui, pessoal, eu estou saindo de uma situação de 60% de desconforto pós-operatório, eu estou indo para uma situação de apenas 9%. Então, beleza, para diminuir o índice de desconforto no pós-operatório, eu já sei que eu tenho que administrar o medicamento antes do procedimento. Eu sei também que se esse medicamento for a dexametasona, menos de 10% vão ter dor no pós-operatório. Mas aí que vem o perigo, tem uma pegadinha aqui, pessoal. Eu não posso nunca cair na tentação de pensar que o segredo para o paciente não ter nenhum tipo de dor é a dexametasona. Se eu estiver pensando nessa situação aqui, claro que a primeira coisa que vai vir na minha cabeça, a dexametasona ela tem eficácia em mais de 90% dos meus pacientes. Mas na realidade não é bem assim que a coisa acontece. Se a gente analisar as duas situações, sem a Dexa e com o uso da Dexa, o dado relevante, o que interessa para a gente aqui nessa primeira situação, é que de cada 100 pacientes, 40 não teriam a dor pós-operatória, mesmo que não tomasse a dexametasona. Isso é um dado importante dessa amostra. São pacientes que, desde que o protocolo técnico tenha sido executado com perfeição, tenha sido bem realizado, eles não teriam dor de jeito nenhum. Já nessa outra situação aqui, com o uso da dexametasona, o que importa pra gente, na verdade, não são os 91% que não tiveram dor. O que importa pra gente é esses 9% que vão ter dor de qualquer jeito, mesmo que a técnica seja perfeita, e mesmo usando a dexametasona. Isso que é importante saber nessa situação. Agora sim, pessoal, com essas duas informações que realmente são importantes, se a gente juntar esses dois dados, nós vamos ter essa faixa verde aqui, que não vai ter dor de jeito nenhum, tomando ou não tomando a dexametasona. A gente vai ter essa faixa vermelha aqui, que vai ter dor de qualquer jeito, tomando ou não tomando a dexametasona. E é essa faixa aqui do meio, pessoal, essa faixa aqui em amarelo, que representa aqueles pacientes que iriam ter dor, mas que a dexametasona não deixou ter dor. Então a ação da dexametasona está sendo benéfica para esses pacientes aqui dessa faixa amarela. E é essa faixa aqui que vai me mostrar que de cada 100 pacientes, em média 50 não vai ter dor porque tomou a dexametasona. Eu, particularmente, eu tenho por protocolo em dar dexametasona em praticamente todos os casos para o meu paciente. Mesmo sabendo que a metade deles talvez esteja tomando a dexametasona à toa. Tem paciente que vai tomar a dexametasona e vai ter dor de qualquer jeito. Tem paciente que mesmo que não tomasse a dexametasona, não ia ter dor. Mas eu faço isso com todos os meus pacientes. Porque eu não tenho como saber se o meu paciente, lá na sala de espera, que veio fazer o tratamento de canal, eu não tenho como saber se ele está aqui nessa faixa verde, eu não tenho como saber se ele está aqui nessa faixa vermelha, ou se ele está aqui na faixa amarela. Infelizmente, pessoal, a gente não tem bola de cristal.
sabendo que os efeitos colaterais da dexametasona, quando a gente administra em dose única, os possíveis efeitos colaterais eles são quase nulos, eu tenho, por protocolo, medicar todos os meus pacientes antes do procedimento. Então, pessoal, meu tratamento ele tem que ter o objetivo de deixar o paciente nessa faixa aqui, ó, que é a faixa de segurança. Cadê o mouse? Aqui. Nessa faixa verde aqui, que é a faixa de segurança. Se por um acaso o meu tratamento causar dor ou causar desconforto para o paciente, eu tenho que torcer para ele estar nessa faixa aqui, ó, amarela, que vai manter ele também sem dor. E eu tenho que rezar para nunca ele estar nessa faixa vermelha aqui, onde por melhor que seja a minha conduta, por mais que ele já tenha tomado o medicamento, ele vai ter pelo menos um leve desconforto de qualquer maneira. Vamos voltar de novo aqui para as anotações. Deixa eu escrever aqui em cima, ó, dexametasona, para sempre a gente lembrar que pode ser um aliado bem legal no controle da dor pós-operatória. E por último, pessoal, para finalizar, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, não é hoje o tema da aula, mas eu sempre gosto de lembrar, quem me acompanha aí sabe, eu vou escrever até aqui embaixo, antibióticos. Antibiótico não previne dor, antibiótico não alivia a dor no pós-operatório, e a gente só vai usar o antibiótico naqueles casos em que o edema está se difundindo para as outras partes do organismo. E é um sinal que o organismo mostra que dá para a gente que ele não está conseguindo fazer o controle dessa infecção, ele não está conseguindo manter essa segurança para que outras partes do organismo não sejam contaminadas também. Aí o antibiótico ele pode ser importante. Então tá aqui, pessoal, as anotações agora já estão completas. Deixa eu assinar aqui para ficar mais bonitinho, né? Pronto, falei, lógico. Essas anotações eu vou deixar ali no meu canal Endodontia Molecular. Quem quiser acessar lá para pegar elas depois. Eu vou passar esse quadro para o Samuel também, se ele quiser disponibilizar na página dele por mim, sem problema algum também. E eu vou aproveitar o espaço aqui para convidar os amigos para o nosso curso de preceptoria. A preceptoria é um treinamento individualizado, focado na técnica de lima única, cone único, seção única. É um curso intensivo, duração de um dia só, 8 horas, carga horária. Ele é teórico, demonstrativo, laboratorial. O aluno aprende, vê, pratica. Nas 2 últimas edições, eu já comentei aqui, a gente teve presença de colegas de outros estados, isso foi muito legal pra gente. E é um curso que realmente o pessoal aproveita muito todo o conteúdo e consegue colocar em prática no dia seguinte no consultório. E aqui eu vou deixar o meu WhatsApp. Quem me conhece sabe que eu não tenho muita cerimônia, não tenho muita frescura. O que não der pra gente responder aqui na aula hoje, a gente vai responder as dúvidas agora. O que não for respondido, ou se você está assistindo a essa aula depois já no YouTube, pode mandar WhatsApp, se preferir liga também, a gente bate um papo, informações sobre curso, dúvidas sobre a aula, antibióticos, enfim. Fiquem bem à vontade para me chamar quando quiser aí.